Então, pessoal, mais uma questão que caiu na última prova da UFRJ, que era calcular este limite, tá? Era questão número 1, letra C. Calcule o limite quando x vai para infinito de x ao cubo vezes cosseno de x sobre 3x à quarta mais 2x ao quadrado menos 10. Tá? Eu queria resolver esse problema, porém antes gostaria de revisar com vocês um teorema muito importante para a gente resolver determinados limites, chamado teorema do confronto, tá bom? Então eu fiz uma figura aqui e deixei aqui um espaço para a gente escrever do que se trata esse teorema, tá? Então nessa figura, no eixo x e y, a gente vê duas funções, né? A gente vê a função, três na verdade, as funções coloridas aqui em vermelho, f1, e a função azul, f2, e a função g em branco, né? E o que a gente está vendo aqui? Tá? A gente está vendo que essa função f1 está convergindo quando o x vai para infinito para um valor L, e a mesma coisa está acontecendo para f2, tá? Ambas estão indo para L. E a gente está vendo que a função g ela está sempre, né, entre f1 e f2, ou pelo menos a partir de um certo ponto, né, que eu nem desenhei aqui como elas se comportam quando x vai para menos infinito, enfim, eu estou me referindo apenas que a partir de um certo ponto a g ela está entre f1 e a f2, ela não sai dessa área aqui, né, entre a f1 e a f2, tá? Então, o que a gente espera, né? O que a nossa intuição está nos dizendo? Bom, se f1 está indo para L, f2 está indo para L, quando x vai para infinito, e g está presa entre f1 e f2, então g deve ir para L também. Então isso é o que o teorema diz. Na verdade, o que eu vou enunciar aqui é uma versão particular do teorema. O teorema ele vale para qualquer limite, né? Um limite onde x vai para qualquer ponto, né? Aqui eu vou fazer a versão quando x vai para infinito, que é a que a gente vai usar para resolver essa questão, tá bom? Então vamos escrever o que eu acabei de dizer, né, em termos de condições. Então, em primeiro lugar, eu estou falando de três funções, f1, g e f2. Tá? O domínio delas é algum subconjunto dos reais, contradomínio nos reais, e duas condições são satisfeitas. A primeira condição, que foi que eu falei, que a f1 e a f2 vão para L, né? Convergem para L quando x vai para infinito. Então vamos escrever isso aqui. Então, primeira condição, limite quando x vai para infinito de f1 de x é igual ao limite quando x vai para infinito de f2 de x, e este limite é L, tá? Então isso foi a primeira coisa que eu falei. E a segunda coisa que eu falei é que f1 de x menor ou igual que g de x menor ou igual a f2 de x, tá ok? Para todo x nosso domínio, tá bom? Portanto, gente, essas são as duas condições que a gente precisa. E a conclusão é o que eu falei, né? Se 1 e 2 acontecem, então limite quando x vai para infinito de g de x é igual a ele, tá bom? Então, nós vamos usar esse teorema para resolver essa questão aqui desse limite, tá ok?